começar então contando uma história do Velho Testamento. Né? Então, que os mentores da casa, que o Mestre Jesus nos ajudem a escutar, né, aquilo que a gente precisa escutar. Então, nessa história, Jonas era um buscador, um hebreu. Jonas era hebreu e ele acreditava no Senhor como Criador do céu e da terra. Ele vivia a clamar por Deus, pedindo que ele aparecesse para ele e que o orientasse pessoalmente. Né? E tão sinceramente Jonas pediu, tanto tempo Jonas pediu, que foi atendido. Então Deus aparece para Jonas e diz para ele: Jonas, vá para Nínive, lá distribua teus talentos, falando de mim. Eu quero salvar aquele povo. E aí, o que será que aconteceu? Né? Jonas vai para o cais e entra num navio para uma cidade chamada Tarsis. Tarsis é uma cidade que está literalmente na direção oposta a Nínive. Por que será que Jonas fez isso? Né? Ele agiu assim. Porque depois dele tanto pedir, dele tanto orar, quando Deus aparece e diz: Jonas vai para Nínive, Jonas vai para Tarsis, o sentido oposto. Né? Por que ele negou-se a colocar os seus dons, os seus talentos, a falar de Deus para aquele povo? Por que ele se negou? Né? No fundo, o que acontecia? Jonas tinha um ressentimento pessoal contra o povo de Nínive. Né? E ele esperava que aquele povo fosse castigado e não que fosse salvo, abençoado por Deus. Imagina! Né? Então Jonas, nesse momento, ele julga a voz de Deus. Né? Jonas, nesse momento, pensa: Deus, você está sendo injusto. Né? Por quê? Você quer usar o meu dom, o meu talento, ainda quer me usar, né, para fazer uma coisa que não é boa. Esse povo não é bom, esse povo não merece se salvar. Então, o que Jonas fez? Julgou Deus, julgou a vontade de Deus. Né? Bom, entrou no navio para Tarsis e no meio da viagem, o navio encontra uma imensa tempestade. Os tripulantes, totalmente alvoroçados, amedrontados, jogam parte da carga que eles estavam carregando no mar para ver se o navio ficava mais leve, e nada adianta. E a tempestade começou, como a gente diz, né, no popular, nada parava aquela tempestade. E no entanto Jonas não percebeu nada. Jonas simplesmente dormia, sono profundo, no porão do navio. Os tripulantes, então, naquela época, resolveram tirar a sorte. Jogaram os dados. E quando eles jogaram os dados para saber por que aquela tormenta tão grande, né, e o que eles poderiam para se salvar, os dados apontaram que a culpa daquela tormenta era um estranho que dormia no navio. Eles se olharam, né, todo mundo acordado, todo mundo feito um louco tentando se salvar. E aí saíram procurando e acharam Jonas dormindo no porão. Acordaram Jonas, né, com muita raiva, acordaram Jonas e falaram: amiguinho, tchau e benção, né? Pegaram Jonas e jogaram no mar. Pois se ele era a causa da tempestade, se livrando dele, quem sabe se livravam da tempestade. E assim foi, jogaram Jonas ao mar, o navio passou, a tempestade passou. No entanto, Jonas se debateu na água e, em um segundo, foi engolido por um monstro marinho, um imenso monstro marinho. No estômago do monstro marinho, naquela escuridão, na solidão, dentro do estômago do monstro, Jonas se recorda, se lembra de Deus e volta a orar.
né? Então, Jonas se ajoelha e novamente volta a clamar pelo Senhor. E novamente o Senhor aparece para Jonas e diz para ele: Jonas, vá para Nínive. Né? Nós também somos buscadores, somos, né? Estamos aqui nessa vida buscando melhorar, buscando aprender. Tivemos a oportunidade de conhecer a doutrina espírita e vamos, né, lutando devagarzinho em busca da verdade, da felicidade, em busca da espiritualidade, né? Tal como Jonas. No entanto, muitas vezes nós nos perdemos na direção oposta, né? Depois de passar tantos anos da vinda do Mestre, né? 2014 já, né? E por falar nisso, já acabou janeiro, já estamos entrando em fevereiro de 2014, né? E aí, depois da doutrina dos Espíritos, que veio também já há tanto tempo, né? A gente esse Consolador que veio e a gente está estudando, mas a gente está fugindo na direção oposta. A gente está fazendo como Jonas, né? Indo para o lado contrário. Por que será que a gente tem, né, vamos dizer assim, essa mania, essa teimosia de voltar para o lado oposto? Eu costumo dizer, né, que nós ficamos repetindo padrões. Padrões que a gente vai repetindo e esses padrões se instalam na nossa vida e a gente não percebe, né? Então, o que eu quero convidar vocês, apesar desse calorão, né, mas pensar não dá muito trabalho, assim, né? Pelo menos físico, né? A gente não vai suar muito, não. Né? Então, eu queria convidar vocês que a gente pudesse pensar um pouquinho sobre esses padrões, né? Tentar identificar alguns desses padrões que a gente vem repetindo. Ver, será que eu estou fazendo isso? Né? Sinceramente, será que eu estou fazendo isso? E por que será que eu faço isso? O mais importante também é por quê. Mas quando a gente identifica, eu estou fazendo isso, é o primeiro passo. Aí já fica fácil para eu saber, bom, então por que eu estou fazendo isso? É uma segunda fase da caminhada, mas eu já estou, né, avançando. Então, vamos tentar fazer um pouquinho disso agora. E padrões que a gente vem repetindo? Por exemplo, vício da guerra. Quem aqui tem mania de brigar? Mania de reclamar? Por que isso? Você não se conforma com as situações? Você quer sempre ter razão? A última palavra é a tua? Tem que ser pelo menos a tua? Nem que seja sim, senhora, né? Para a mulher, né? Que a gente brinca, né? Os homens têm sempre a última palavra, sim, senhora. Mas nem que seja sim, senhora, tem que ser a última palavra? A tua? Será que você tem essa mania, né? É o que a gente diz aqui, a gente chamou esse padrão de vício da guerra. Será que você está com essa sementinha, com esse viciozinho dentro de você? Então, observa, né? Se você não... Ou se alguém fala alguma coisa, você tem que responder alguma coisa em cima. Não dá para ficar calado apenas ouvir e raciocinar. Não, tem que, né, estar retrucando. Quando a gente abre mão desse vício da guerra, dessa reclamação, o primeiro passo para isso é a gente compreender que a gente não tem que fazer justiça com as próprias mãos. Isso não nos é de direito. Não cabe a nós, né, fazermos justiça com as próprias mãos. Então, para que a gente possa ir treinando, né, abandonar esse vício da guerra, a gente tem que começar nessa compreensão. Né? Não sou eu que tenho o direito de julgar e de fazer justiça com as próprias mãos. Isso não me pertence. Uma outra coisa que a gente costuma fazer, um outro padrão, que a gente brinca, diz que é o vitimismo. Quem aqui é o coitadinho? Coitadinho de mim. Tudo dá errado na minha vida. Uma nuvem negra na minha cabeça. Só dá errado
sofre dessa doença, né? Então, a gente precisa compreender que, na verdade, isso é uma máscara, né? E nós usamos essa máscara porque a gente gosta de... Não é para ofender, tá, gente? Mas a gente usa essa máscara porque a gente gosta de manipular. É verdade, né? E enquanto a gente é coitadinho, alguém tem peninha de mim e faz o que eu quero para mim. Tem que identificar isso, gente. Não é crítica. É a gente identificar esse padrão dentro da gente para a gente poder se livrar dele. Como eu falei, a partir do momento que a gente identifica, a gente fala assim, opa, eu estou fazendo. Eu já fiz isso. Porque normalmente a gente está tão acostumado que a gente não percebe. Alguém fala, não é que eu faço isso? Né? Então, tenta identificar. Com coragem. Né? Então, observa que isso é uma forma de manipular o outro. De trazer o outro debaixo dos nossos pés, debaixo da nossa vontade. Porque se eu, imagina, eu vivo doente. Meu filho não pode sair de casa e me deixar. Imagina! Como é que vai ser? E aí, com isso, eu estou prendendo aquela criatura ali. Né? Isso é um pequeno exemplo, e a gente faz isso de todas as formas possíveis e imaginárias, não só com o filho, a gente faz com o amigo, com o marido, com o pai, com a mãe, enfim. Né? Então, outro padrão que a gente repete, né? Um outro, é a mania também por sofrer porque você se sente não merecedor. É a crença em que você deve sofrer, que você é ruim, você não merece. Ligado às questões de culpas que a gente tem, que a gente carrega. A gente vem carregando essas culpas lá da infância, de outras vidas, né? Mas se Deus não nos julga, como é que nós vamos nos julgar? Abandona a culpa. O que eu tenho que saber é, realmente, com tantas vidas, com tantas coisas que eu vivi, eu fiz coisa errada. Por isso também eu ainda estou aqui. Ponto. Mas não adianta eu ficar batendo nessa tecla. Eu tenho que seguir em frente. Né? Então, esse padrão da culpa faz a gente se atrasar muito e faz a gente perder muito tempo. Faz a gente fugir de Deus, fugir de mim e ir para trás. Né? Que a gente não se sente merecedor das graças de Deus. E outra crença, que é um padrão também que a gente faz muito, a gente não percebe, mas muita gente faz, que é a crença na miséria. Eu acredito que eu tenho que ser pobre, porque rico não pensa. Né? Quem é rico, deve ter feito alguma coisa errada para ser rico. Muita gente pensa assim, não pensa? Eu sei que pensa. Não finge que não pensa, porque eu sei que pensa. Então, muita gente pensa assim. Né? A riqueza está no mundo. Olha para o mundo. Esse mundo é rico. Esse planeta é abençoado. Vocês já viram tanta diversidade de paisagens? Da neve até o sol, todas as cores, todas as flores, todas as frutas. É pura abundância. Não tem miséria. Né? A miséria é uma crença nossa. A miséria só nos acompanha quando a gente acredita nela. Né? Então, interessante que a gente possa, né, estar aprendendo que somos filhos de Deus. E que, como filhos de Deus, numa criação perfeita, somos tão perfeitos quanto a criação dele, que somos parte dela. Né? Harmoniosos, fartos, como o próprio universo, né? Até passando do planeta, mas o próprio universo. Então, abrir mão desses padrões comentados, esses são só alguns padrões que a gente repete, tá? Para ir na direção contrária. Então, abrir mão desses padrões, no entanto, a gente precisa tomar uma atitude. Com uma atitude, a gente abre mão de todos esses padrões.
E essa atitude é a confiança em Deus. Confiar em Deus faz com que a gente confie que é rico, confie que merece, confie que não tem culpa porque a gente fez de errado, a gente fez porque não sabia, que Deus nos dá todas as chances de recuperar. Então, confiar em Deus, a gente compreende que a gente não é vítima de nada, que a gente não precisa manipular ninguém, né? Então, para a gente quebrar esses padrões, temos que confiar em Deus. Bom, uma outra questão. Dormir como Jonas, em meio à tempestade, é possível. Não é porque a gente pensa, não é possível, mas é possível. Provavelmente alguns vivem em tremenda tempestade, mas continuam dormindo. Esse dormir é simplesmente uma forma de fugir, né? O dormir na história de Jonas é a fuga. Era mais fácil que ele dormisse para ele não pensar, para ele não se lembrar que ele estava indo na direção oposta a que Deus mandou. Então é mais fácil dormir. E será que alguém aqui já fez isso? Né? Quantos dormem? Quantos anestesiam o seu sistema? Quantos amortecem as suas emoções? Quantos de nós fazemos isso constantemente, muitas vezes sem perceber? E cada pessoa dorme, se anestesia, se amortece da sua própria maneira, da forma particular com a qual ela escolhe, com a qual ela se identifica. Por exemplo, como é que você foge? Comida? Drogas? Bebida? Sexo? Poder? São formas que a gente encontra para fugir, para se amortecer. São formas que a gente encontra para esquecer de Deus, para esquecer das ordens que Ele nos deu. Né? Porém, tem uma coisa que faz a gente acordar. Como Jonas, a tempestade, o sofrimento. E aí o sofrimento vem e a gente diz, puxa, já vem Deus de novo contra mim. E cai no vício da vítima. Né? Já vem Deus de novo contra mim. Por que euzinha vou ter que sofrer? Deus não tem nada a ver com isso. Né? Deus não está em absoluto te castigando. Quando você acorda através do sofrimento, né, é uma bênção. E o que você precisa é analisar esse sofrimento que está vindo, tentar compreender esse sofrimento e chegar no passo máximo, agradecer ao sofrimento. Porque ele sim está sendo o caminho para te acordar. Né? E novamente vamos a Jonas. Jonas no estômago do monstro se lembra de Deus. Lembra que fugiu do comando, que julgou a voz de Deus e foi na direção oposta. Porém se põe a rezar e vê novamente Deus indicando, né? Jonas, vá para Nínive. A bondade divina é tão grande, né, que a gente esquece dele toda hora. Ele não esquece da gente, a gente esquece. Mas a gente esquece dele. Só que assim, ó, a gente faz um pequeno passo, um pequeno movimento na direção de Deus e ele está ali esperando pela gente. O primeiro passo que a gente dá na direção de Deus, as portas se abrem e a gente encontra de novo o caminho. A gente escuta a voz dizendo para a gente, vá para Nínive, vá para o centro, vá para a caridade, vá para a mediunidade, né? Seja qual for a orientação que ele deu para cada um de nós. Né? E quantas vezes nós abandonamos Deus? Né? Muitas vezes. Jesus disse para Pedro, você vai me negar. E a gente nega, né? A gente nega a nossa fé, a gente nega a nossa crença. Mas
não tem problema, né? Não tem problema. Apesar de nos rebelarmos, de nos afastarmos, lembra, o Pai está sempre nos esperando. Está sempre pronto para nos ajudar novamente. Né? E você tenta para um lado, por mais que você fuja, tenta para um lado, tenta para o outro. As situações não se resolvem. Né? Você acaba se afastando. Né? E por que tudo isso vai acontecendo? Né? Voltamos a dizer, porque você não se rende à vontade de Deus. Porque se você nega, né, a se dar, porque quando você nega, como Jonas negou, de dar os seus dons para o mundo, de se entregar no trabalho de busca espiritual ou no trabalho da caridade, enfim, é porque você tem medo. O teu coração está trancado no medo. Né? Você ainda está naquele processo de acusar e de julgar. Portanto, né, vamos, como primeira conscientização, parar de apontar o dedo, parar de acusar. Né? Quem é que é o culpado? É a mãe? É o teu pai? Quem é o culpado? Ah, é o teu chefe? Sempre tem um culpado. É o filho? É Deus? Então, vamos parar primeiro, né, de acusar. Vamos aprender, né, que enquanto você estiver nessa acusação, você está preso numa teia de julgamento. E você não consegue entrar no fluxo divino. Você não consegue entrar no fluxo do amor. Certo? Então, você precisa despertar. E a gente espera que não precise ser como Jonas, né? Ser atirado no mar em revolta. Né? E quando a gente fala você, é nós, todo mundo está aqui, porque a gente está aqui na casa espírita, porque a gente está precisando escutar essas coisas. E sempre eu falo, quando a gente está falando, o primeiro que ouviu, o primeiro que falou, o primeiro que estudou foi a gente. Né? Então, por quê? Porque a gente está precisando ouvir isso. Né? Então, a gente está aqui tendo essa oportunidade de estar sendo acordado sem ser como Jonas, né? Sem ser acordado e jogado ao mar. A gente está sendo acordado de uma forma suave. Basta que a gente, então, acredite, confie e se renda a Deus. Se entregue ao fluxo divino. Né? Mas, volto a dizer, a gente está muito identificado com o sofrimento. Muito identificado com aqueles padrões, condicionado naqueles padrões. Né? Então, a gente não percebe. E a gente não percebe que, no fundo, a gente tem medo de ceder à vontade divina. Porque ceder à vontade divina é você abrir o teu coração. É você distribuir aquilo que você tem para qualquer pessoa, mesmo que seja para o povo de Nínive que não merece. Mesmo que seja para o agressor. Mesmo que seja para aquele que provoca dor. Você tem que distribuir os seus dons, você tem que distribuir o seu amor, mesmo para aquele que lhe provoca dor. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu me fecho, eu me travo, eu continuo acusando, eu continuo julgando, porque aí eu não fico na vítima e não tenho que fazer esforço. Só fico sofrendo. Mais difícil é fazer esforço. Será? Mas não será também mais gratificante? Fazer esforço não será melhor? Não será melhor conhecer esse fluxo de amor? Não será melhor se entregar a esse amor supremo, a esse amor divino? Né? Então, nós necessitamos nos desidentificar com o sofrimento, abrir mão do controle, abrir mão do julgamento. Né? E sermos gratos às situações, boas ou ruins. Né? Sermos gratos àqueles que nos fazem sofrer. Né? Porque
nós estamos apenas entrando num fluxo divino, que é o fluxo da lei de causa e efeito. Dentro da casa espírita, nós ouvimos muito falar nisso. A lei do karma, a lei da causa e efeito, né? E o que é isso? É uma lei natural, é uma lei perfeita, é uma lei de Deus, que ela simplesmente acontece para equilibrar, né? Então, se eu desequilibro, eu vou ter que reequilibrar. Não necessariamente eu vou ter que reequilibrar com o sofrimento, eu posso reequilibrar com boas ações. Como a gente se nega, muitas vezes a gente tem que reequilibrar com o sofrimento. Mas a gente não precisa reequilibrar com o sofrimento, nem sempre, né? Então, é uma lei perfeita e é uma lei da qual ninguém vai escapar. Então, entra no fluxo. Então, entra no amor divino. Acredite e confie que mesmo a dor, por pior que ela seja, ela vai passar, né? E por pior que ela seja, ela tem uma justificativa, que às vezes a gente ainda não consegue alcançar, mas um pouquinho mais para frente a gente vai poder compreender, né? E aí eu escutei uma história, e eu vou contar para vocês também, para a gente começou com a história de Jonas e eu vou encerrar também com uma história, né? Um casal tinha muita dificuldade para ter filhos. Porém, como eles também tinham bastante condições financeiras, fizeram milhões de tratamentos e finalmente conseguiram o tão sonhado filho. E veio a eles um menino. O pai, alto executivo, não tinha quase tempo, trabalhava dia e noite, e a mãe abandonou tudo para cuidar daquela criança, ficava o dia todo, né? Ela mais uma babá cuidando da criança. Certo dia, já essa criança com uns 8 anos de idade, a mãe precisa resolver um assunto importante na cidade, assinar umas papeladas lá para o pai, e sai lá da Zona Sul, vem para a cidade e deixa a criança com a babá. Pela primeira vez, essa mãe se afasta do filho por algumas horas. E então, a babá leva o menino para andar de bicicleta. Sofrem um acidente. O menino está na garupa da babá, cai, bate com a cabeça no chão e instantaneamente desencarna. O pai entra em desespero, a mãe entra em desespero, a mãe começa num processo de culpa, depressão, o pai idem, depressão, ódio mortal da babá, botam a babá na cadeia, enfim. O tempo passa e a mãe então conhece uma pessoa que fala para ela, olha, vamos, e leva essa mãe ao nosso querido Chico, né? Vamos até lá. E a mãe então vai até Chico Xavier. E essa mãe recebe a graça, né, de uma comunicação. E o filho conta que ele precisava daquele curto espaço de tempo na Terra. Era só aquele tempo que ele precisava. E pedia que eles soltassem a babá, acabassem com aquele processo e liberassem a babá. Ele precisava daquele era só aquele tempo. E como a mãe não desgrudava dele, foi o único jeito, né, que se aproveitou, o único momento que se aproveitou para que aquela criança pudesse, né, desencarnar e cumprir aquele pequeno tempo. Então ele vem e ele relata, né, para os pais que era o tempo dele. Ele só precisava daquilo. E a babá foi o único momento que ele ficou sozinho com ela, aconteceu por culpa, entre aspas, dela. Né? Que, na verdade, a babá foi um instrumento para que a lei do karma pudesse se resolver. E, então, a partir desse momento,
essa mãe consegue conforto e consegue a compreensão. Hoje a gente não tem mais o Chico aqui para dar essa compreensão, muitas vezes esse conforto e essa compreensão. Mas nós já temos também um pouquinho mais de maturidade, né? Podemos ir trabalhando, né, devagar essas questões conosco mesmo. Podemos ir trabalhando sem julgar. Podemos ir estudando os acontecimentos. Podemos ir olhando os acontecimentos por um ângulo especial. É quando você olha os acontecimentos com o olho do coração, o olho da alma, o olho espiritual. Esse olhar espiritual para as situações vão nos trazer a liberdade das prisões materiais, né? Vão nos levar na direção do amor de Deus. Nós somos almas eternas, livres, somos como pássaros, né? Prontos para voar. Que a gente possa, então, passar a olhar a vida com esse olhar da alma, com esse olhar espiritual. Que os mentores da casa, que o Mestre Jesus, que o Chico, lá de onde ele está, que tanto confortou a nossa alma quando estava aqui, possa continuar a confortar o nosso coração, agora, né, de uma outra forma, nos ajudando a ver a vida de outra forma. E que eu possa ter colaborado para que vocês olhem com esse olhar da alma. Muito obrigada, profunda gratidão. Então, amigos, obrigado por terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem no polegar para cima que está aqui embaixo. E também no botão inscreva-se, que está desse lado. Assim, sempre que vocês entrarem no YouTube, receberão notificações de vídeos novos e estarão ajudando a continuarmos divulgando os conhecimentos espíritas na rede. Muito obrigado.